Boa noite, mais um final de tarde que a gente está aqui falando sobre constelação sistêmica e em especial agora no mês de agosto, que é o mês dos pais, nós escolhemos falar sobre esta força, né? O que representa o pai na nossa vida, né, o que representa a mãe e como que nós podemos olhar para isso, né, com mais carinho, com mais compreensão, e também como nós podemos ir para o mundo, né? Então eu espero que vocês curtem. Você que é pai pode assistir, filhos, enfim, qualquer pessoa que queira aprender sobre a constelação sistêmica. A constelação, ela nos ajuda a gente a entender os sentimentos que a gente tem, as dores, alguns traumas, né, vividos aí, que estão essas lembranças no nosso subconsciente, e por muitas vezes a gente acaba, né, tendo aí algumas sensações um pouco ocultas, mas que a gente percebe que nos impede, né, de seguir adiante, nos impede de ter força para fazer o que a gente se propõe. E muitas vezes também nós temos aí comportamentos, né, repetitivos e que muitas vezes nós não percebemos, mas isso vem do nosso sistema familiar. Então a constelação, ela contribui para que a gente compreenda melhor essas sensações, esses sentimentos, né? E principalmente ela nos contribui para que a gente consiga se libertar, né? Ter uma vida mais harmônica, mais leve com os nossos familiares, através das leis sistêmicas, né? Leis das ordens do amor, que é a lei da hierarquia, lei do dar e receber, lei do pertencimento, né? Nós aprendemos que essas três leis, quando elas estão em desordem, causa aí muitos conflitos no nosso sistema familiar. Boa noite, Michele. Obrigada pela sua participação. Hoje nós estamos aqui, eu estou aqui para falar sobre a força do nosso pai. Então eu coloquei aqui para vocês o bonequinho, não sei se vocês estão conseguindo ver. Tudo bem? Deixa eu pôr um pouquinho mais para cá, tá? Então eu coloquei aqui o nosso pai e a nossa mãe. Eu vou pôr aqui, por exemplo, eu, né? Mas a gente pode imaginar aí, você pode se imaginar. E obrigada, Michele. Então eu coloquei aqui os dois, né? Gente, essa dupla aqui, pai e mãe, na nossa vida, eles são tudo. Aqui, nessa duplinha aqui, tá toda a nossa força, todo o nosso impulso para a vida, nossa coragem, nossa determinação, nossa garra. O pai, ele nos impulsiona para a vida. Ele é quem diz, vai para o mundo, filho. Né? O pai mostra o mundo para nós. A nossa mãe, ela nos dá a vida. Ela nos abençoa para a vida. Ela é o carinho, ela é a compreensão, ela é a ternura, ela é a criação. Criação. Por quê? Nosso pai, ele colocou a sementinha, né? No momento aí da nossa criação, ele colocou a sementinha. Ficamos 9 meses na barriga da nossa mãe, naquele lugar maravilhoso que é o útero, naquele acolhimento. E ele impulsiona, né? No momento que ele coloca a sementinha, ele impulsionou. E ela gera a vida. Por isso que a gente fala que a mãe é criação.
né? Tudo que eu crio é a minha profissão. E o pai é a execução, é a força do trabalho. E o que isso tem a ver, né, Adriana? A gente falando disso agora. Deixa eu mandar aqui uns convitinhos, gente. Se vocês também puderem convidar as pessoas que vocês acreditam que vão gostar, né, deste tema, ficar bem feliz. Espera aí, Michele, que eu já vou continuar aqui. E também, se vocês puderem clicar nos coraçõezinhos. Voltando, né? Então, gente, essa duplinha aqui, né? Ela é a nossa maior riqueza, né? Aqui, no meu pai, eu tenho toda a minha força para eu ir para a minha vida. Então, isso é muito importante, que nós possamos conseguir olhar para o nosso pai sem julgamento, olhar para ele compreendendo que ele fez o melhor que podia para nós, ele faz o melhor que pode para nós, né? E muitas vezes quando a gente tem esse julgamento, né, que acaba nos afastando do nosso pai, acaba nos afastando, né, desse amor. Quando eu julgo, né, quando eu olho para os defeitos do meu pai, eu entro aqui num julgamento, né? Eu me afasto, olha aqui, ó, né? Ah, meu pai podia ter feito assim. Ai, não foi legal, né? A gente ouve muito falar, né, nas constelações de que eu não perdoo meu pai, ou eu não conheci o meu pai, ou nossa, meu pai fez isso, eu não concordei, foi errado. E a gente entende sim que isso acontece, e a gente diz, né, eu sinto muito por isso. No entanto, quando a gente olha para esse pai sem a compreensão de saber o que ele fez, o melhor que ele podia, nós todos ao nascermos e nós todos aqui, né? Eu sempre falo assim para as minhas clientes, gente, hoje, 3 de agosto, você entrega o seu melhor. Você está entregando o seu melhor. Então tá tudo bem. Então, quando a gente olha para o nosso pai e a gente tem esse julgamento, que tudo bem, gente, a gente sabe que a gente julga mesmo, né? A gente se distancia muito dele. Mas quando eu olho para o meu pai, quando eu olho para a história dele, quando eu respeito a sua origem e quando eu tenho, né, a famosa empatia de saber, poxa, meu pai sim poderia ter feito diferente muitas coisas, no entanto ele fez o que ele sabia fazer. Ou seja, tá tudo bem, eu recebo, eu compreendo, né? Como que se torna essa relação com o seu pai? Ó, mais pertinho, porque o meu olhar mudou. O meu olhar mudou. Eu consigo ter mais força, eu consigo chegar mais perto do meu pai. E nós, né, muitas vezes a gente ouve, né, da nossa mãe, ou nós, mamães também, às vezes a gente faz aí alguns comentários sobre os pais, né? Ah, seu pai é assim, ah, seu pai é assado. Enfim, ou você ouve também como filho, né? Olha, nossa, seu pai, ele era assim, nossa, seu pai, ele não cuidava direito. Enfim, seu pai estava ausente, né? E aí, quando a gente vai ouvindo essas histórias, né? Essas histórias, elas acabam nos emaranhando, né? Porque a gente acaba tirando as nossas conclusões e julgando esse pai, né? Nossa, é verdade, minha mãe realmente falou isso do meu pai, eu realmente ouvi aquilo, eu também tenho a minha opinião, enfim. Ou a mãe também, nós, né? Eu sou mãe também.
Quando eu falo para os meus filhos algo que que não tem a menor importância para esses filhos saberem sobre o pai, eu também acabo diminuindo essa força dele, né? Porque eu estou mostrando para os meus filhos o que não agrega nada, pelo contrário. Eu estou mostrando apenas o que enfraquece. Então, quando eu compreendo que este pai, ele simplesmente me impulsionou para a vida. Olha o sentimento de gratidão. Olha a grandeza. Olha a grandeza, né? Quando eu olho pro meu pai, eu falo, poxa, se eu tô aqui hoje, cara, é por causa de você. E quando a gente fala tô aqui hoje, não é aqui hoje com essa idade não, gente. Se eu tô aqui nesse mundo, é porque o seu pai te colocou. Então, olha o enorme sentimento de gratidão que nós, né, devemos ao nosso pai. Não como uma dívida, né, pelo contrário. Mas olha o sentimento de gratidão que nós temos a ele. Então, independente da relação que você tem com o seu pai, se ela é um pouco mais difícil, a gente sempre sabe, né? Que quando a relação é mais fácil, fica tudo mais fácil de se assimilar, né? De ouvir, fica tudo mais lindo, né? Isso é a pura verdade. Mas quando a gente tem um relacionamento difícil, é complicado ouvir isso, né? Mas nós temos, gente, duas opções na vida, tá? Nós temos duas opções. Nós temos a de entrar no olhar de amor, de gratidão para com este pai e tomá-lo para nossa vida, né? Reconhecendo quem ele é, compreendendo quem ele é. A gente não fala muito o termo aceitando, porque parece que eu tenho um certo poder, né? Quando eu aceito o outro como ele é. Claro que a gente usa muito esse termo, mas ele te dá um pouquinho mais de poder, né? E quem sou eu? Quem sou eu para aceitar como meu pai é? Se o homem lá de cima tem um propósito para minha vida, tem para a vida do meu pai, a gente não nasce ao acaso, a gente não nasce por um escorregão, nós não nascemos por um descuido, um nascimento, uma gestação. Aos nossos olhos ela pode ser um descuido, mas aos olhos de Deus não, aos olhos da constelação não. Não é um descuido. Quantas vezes a gente ouve falar isso, né? Eu nasci de um erro, eu nasci de um descuido, um único encontro. Poxa, olha a grandeza desse pai aqui, né? Desse único encontro. Então, para minha vida hoje, para eu conseguir ter a força do adulto que eu preciso, eu vou desativar um pouquinho os comentários para vocês verem deixa eu pôr aqui. Os bonequinhos. Tá vendo aqui, ó? Aqui é minha mãe. Tá, gente? Pai e mãe, na nossa vida, sempre um vai estar do lado do outro. Eu quero dizer, em almas, tá, gente? Alma. O pai e a mãe na nossa vida, eles são tudo, né? E quando eu tenho aqui o meu pai, que eu olhei para ele com todo esse amor, toda essa gratidão, sem o julgamento, quando eu olhei para o meu pai, compreendendo que tudo que ele fez por mim foi o que ele sabia fazer, lembrando que meu pai faz parte de um sistema familiar, ele também traz uma herança sistêmica, né? Que ele tem aí uma história. Quando eu compreendo que ele fez tudo o que ele podia fazer, e eu agradeço essa vida que ele me deu, eu me torno muito mais forte. E isso é um movimento de alma. É um sentimento de alma. Não é da boca para fora. Agradecer ao seu pai a vida que ele te deu. Não é da boca para fora compreender que tudo que seu pai entregou para você até hoje
como que a gente fala, né? Compreender que tudo que ele entregou foi o que eu estava ao meu alcance e ele também entregou o melhor que ele tinha. Isso também é muito importante a gente saber, embora seja algo meio difícil de entender, né? Como assim? Mas o meu pai me entregou o que naquele momento eu merecia, estava escrito. Isso é um pouco difícil, né? Porque às vezes a gente tem algumas histórias tristes, a gente fala, poxa, eu merecia isso. Quando a gente fala merecia, ele entregou o que para aquele momento, para a minha evolução, para o meu aprendizado, para que eu conseguisse crescer como ser humano, ele entregou daquela forma. Então tudo está muito bem orquestrado lá em cima, né? E eu anotei algumas coisinhas legais aqui para trazer para vocês, né? Então, quanto mais a gente recebe desse pai, eu coloquei aqui, ó. Então, o nosso pai, quando ele recebe esse amor, ele recebe essa gratidão, a lei das ordens de ajuda, né? Ele nos abençoa para o mundo, ele nos fortifica. E eu anotei aqui uma frase de Bert Hellinger: pai é mundo e mãe é a vida. Olha que linda, né? O pai colocou a sementinha na mamãe, o pai impulsionou a sua vida e a sua mamãe te deu a vida. Ou seja, o pai é o mundo e a mãe é a vida. E quando a gente toma toda essa força, né, do nosso pai, a gente consegue ir para o mundo, a gente consegue ter força para trabalhar, a gente consegue ter foco, a gente consegue ter coragem. Toda essa força vem do pai. Então, muitas vezes, se você sentir perdidaço aí na vida, não sei para que rumo tomar, olha para a história do seu pai, olha para o relacionamento que você tem com o seu pai, dá uma olhadinha para ver se está tudo bem e toma essa força para você. Quando a gente fala toma essa força, né? Muitas clientes falam, nossa, mas eu vou roubar? Não. É você olhar para essa força e saber que você tem ela. Ao nascermos, nós nascemos com, geneticamente, 50% pai, 50% mãe. E, ao mesmo tempo que a gente nasce com essa herança genética, nós nascemos com a herança sistêmica. Então, no meu nascimento, na concepção da minha, né, da minha vida ali, eu tenho em mim 50% do meu pai. Então, quando a gente toma a força, né? Não é roubar, não. Se empodera do que já está aí dentro de você, desta força. Ou seja, está faltando foco para sua vida? Toma o pai. Está faltando coragem de você tomar uma decisão, seja ela qual for. Toma a força do seu pai, fecha seus olhos, imagina seu pai na sua frente e diga a ele: pai, agradeço esse impulso que você deu para minha vida. E neste momento toma a sua força para eu ter coragem de seguir adiante, para eu ir para o mundo. E em relação a olhar para o nosso pai sem o julgamento, isso vai fazer toda a diferença. Quando nós julgamos as atitudes do nosso pai, nós, além de nos distanciarmos dele, distanciarmos desse amor todo, de toda essa força que vai fazer a diferença para a minha vida, eu me sinto maior, né? Porque quem julga, a gente sabe, né? A gente acredita que essa pessoa que está julgando, ela conhece mais, ela tem o maior, né, poder de visão, ela sabe o que é certo e errado, né? Será mesmo que nós temos este poder de saber o que é certo e errado? Será mesmo que nós podemos julgar o nosso pai pelos atos dele? Será mesmo que a gente tem toda a consciência necessária para entender
Por que às vezes um pai abandona seu filho? Por que às vezes um pai bate nos seus filhos, espancam? Será que nós temos toda essa consciência mesmo para julgar? Será que muitas vezes esse pai que tomou algumas atitudes que a gente não concordou e que nos fez mal, que nos fez sofrer, será que a gente está lembrando que lá atrás, né, no sistema dele, será que ele também não sofreu isso? E aí ele acabou herdando aí esse comportamento? Agora, quando eu olho, né, para ele e eu compreendo que para ele também foi difícil passar por tudo isso, eu consigo entrar num movimento de solução. Eu harmonizo a minha relação com meu pai, eu harmonizo o meu sistema, eu me sinto muito mais leve. Necessariamente, às vezes a gente não sabe o que aconteceu aqui atrás, mas quando a gente compreende que a história dele pode ter sido, né, aquela que a gente compreende que, vamos falar no caso de ou abandonar, ou bater, ou seu pai ter um vício, quando a gente entende que para ele foi difícil, que foi assim que ele soube lidar, a gente entra através da compreensão. E é como eu falei no início, aqui na metadinha da nossa live, né? Nós na vida temos duas opções. Irmos para um movimento de compreensão, né? De uma maior consciência e fazer diferente. Ok, de repente eu tive meus conflitos com o meu pai, ou enfim, tive uma história um pouco mais difícil, mas hoje eu escolho olhar para ele com gratidão, compreender que ele entregou o que ele podia, ok? E eu escolho ir para um movimento de solução através do amor, e eu sigo em frente para a minha vida com essa força toda. Ou eu escolho não aceitar nada disso, reclamar, falar, ele podia ter feito, ele não fez, enfim. E aí eu escolho ter que sempre estar olhando para trás, em busca daquilo que eu já devia ter resolvido. Então, nesse mês de agosto, a gente vai falar bastante dos pais, né? Então, aproveite para você ressignificar a relação que você tem com o seu pai. Se for boa, melhor ainda. Sempre pode melhorar. Agradeça a vida que seu pai te deu. E se você tiver algo para você olhar em relação ao seu pai, o mês de agosto a gente vai falar bastante disso e esse mês vai trazer essa força. Então, tome o seu pai e lembre-se que você vai ter duas escolhas. Olhar para trás, ficar se lastimando, o que a gente não consegue mudar, né? Olhar para o passado, ou seguir em frente através da compreensão e do amor. Tá bom? Enorme beijo, fiquem com Deus, até segunda-feira. Tchau, tchau.